Porque dessa forma nós conseguimos, além de compreender as leis universais, nós conseguimos andar e caminhar no planeta em harmonia com estas leis que regem o mundo no qual nós estamos inseridos. É muito legal a gente poder se ver assim, porque a gente mata um pouquinho da saudade. Eu tenho saudade de vocês. Vocês não fazem ideia quanto. Então é muito bom ver vocês, tá? Todas vocês. Eu também tenho. Todos vocês. Nós Eu também. também. Naquele tempo que ficamos sem aula, eu senti tanta falta. Lu, eu também sinto falta de vocês, dos nossos encontros. Por isso que eu criei isso aqui, para que a gente possa, de vez em quando, estar trocando. Mas vamos ao objetivo principal desse nosso encontro. Lógico que é a gente se ver, mas é a gente se reciclar também, né? É a gente trazer à tona os conhecimentos que a gente absorveu, que a gente teve durante esse nosso período de estudos, e para a gente continuar o nosso desenvolvimento. O Luciano está com o microfone ligado, querida, está dando interferência. Luciane? Aí, obrigado. E o objetivo é a gente trocar para que a gente continue crescendo, para que essas informações guardadas dentro da gente se mantenham vivas. Mesmo que nem todos tenham ou estejam colocando em prática na vida dos outros os conhecimentos da apometria, eu quero que esses conhecimentos se mantenham vivos em todos vocês, para que vocês consigam continuar utilizando com vocês, para que vocês mantenham acesa aquela chama que a gente acendeu, né, juntos, durante todo o período que a gente estava junto, de servir, de ser útil e de ser um instrumento, se não de luz para as pessoas, através daquilo que nós podemos fazer com a apometria, ser instrumento de luz para a espiritualidade que tem como objetivo o crescimento humano. Por que eu digo isso, gente? Porque nós estamos vivendo um momento com tantas situações tumultuosas, com tantas demonstrações de falta de amor, de falta de compreensão, de carinho, a incapacidade de entender as diferenças, a incapacidade de unir-se, mesmo com pensamentos diferentes. Todos temos o direito, todos têm o direito de pensar diferente da gente. Eu estou falando isso em todos os aspectos, tá, gente? Desde a política, desde de ideias religiosas que diferem da nossa, desde tudo. Porque, na verdade, nós somos uma grande família. E essa família, ela, quanto mais unida pelos laços da compreensão, do afeto, da fraternidade, mais ela se fortalece. O planeta está passando por um momento de transformação energética. Essa transformação energética movimenta tudo isso, traz tudo à tona, essa situação que a gente vê hoje no mundo, guerras acontecendo, essas polaridades de idealizações, esses debates calorosos, esquecendo do amor fraterno, esquecendo do que verdadeiramente é importante, tudo o que a gente vê, todo o desamor que está se manifestando no mundo. Isso tudo é resultado desse processo de transformação. A humanidade, ela vai se transformar para melhor, queira ou não. Então, vem essas forças divinas trazendo à tona em ebulição tudo que a gente tem dentro de nós como humanidade. Eu estou falando aqui como uma humanidade no sentido total, trazendo em ebulição tudo aquilo para que possa, de forma emergencial, ser identificado e ser trabalhado. Só que todo esse movimento, todo esse acontecimento traz sofrimento, traz dor, traz desafetos, e tudo isso com o objetivo de ir despertando a todos, pelo movimento, pela turbulência,
né? Pela necessidade de que, mesmo que pela dor ou pela turbulência, que todos saiamos da inércia, para que a gente se identifique nesse processo todo. E sabe uma coisa que hoje eu quero falar com vocês? Nós todos, eu, você que está aqui ao vivo comigo assistindo, você que está assistindo gravada esse nosso encontro, essa nossa aula, nós temos um privilégio muito grande, porque nós estamos tendo a oportunidade de retirar o véu da ignorância da existência como ser espiritual que somos. A gente vive em um mundo, eu, você que está aqui, sabe? Nós vivemos num mundo onde nós temos uma percepção ainda muito limitada do mundo no qual nós estamos inseridos. Nós temos essa breve percepção de que existe algo muito maior do que essa matéria, muito maior do que as nossas experiências diárias, muito maior do que os nossos desafios na matéria. E isso está fazendo com que a gente consiga, de alguma forma, ir se apercebendo o que vibra dentro de nós. O que exatamente os nossos sentimentos movimentam em nós. O que nós temos como objetivo existencial. O que está dentro de mim, borbulhando em ebulição, que faz com que eu sofra. A gente já consegue perceber e compreender que toda dor, todas as situações que nós vivemos, elas de alguma forma estão vinculadas a escolhas que nós tivemos nesta encarnação ou outra encarnação, mas principalmente na forma como nós enfrentamos esses desafios, como nós enfrentamos com ânimo ou com desânimo, com coragem ou se acovardando, com fé ou desacreditando de que somos capazes de enfrentar todo e qualquer desafio que a vida traz para a gente. Então, gente, nós estamos à frente. Quando eu falo à frente, é numa condição de compreensão muito maior do que a grande maioria da humanidade, que ainda vive no escuro no sentido do conhecimento e da percepção. Vamos, antes disso, antes de qualquer tipo de percepção, no vislumbre de que a vida é muito mais do que a construção de uma boa profissão, de ganhar bastante dinheiro, de saciar as nossas necessidades físicas, de olhar a humanidade além do vínculo familiar que nós temos e assim por diante. Nós, hoje, estamos à frente nesse sentido, porque a gente entende que fazemos parte de algo muito maior. E nós podemos fazer diferença nesse processo, inclusive no auxílio da aceleração dessa transformação. Porque através daquilo que eu sinto, através da minha transformação, eu gero ao meu redor, como uma ressonância energética, a transformação de outros indivíduos, mesmo que inconscientes. Isso é muito maravilhoso. A gente tem condições de ser um instrumento de luz, mesmo para aqueles que não têm a mínima percepção do que está acontecendo consigo. Porque nós influenciamos as pessoas por aquilo que vibramos. Lembra quando nós estudamos sobre os chakras e como nós nos conectamos com as pessoas, com o mundo e com as energias ao nosso redor? É isso. Quando nós estamos libertos, quando nós estamos um pouco mais despertos, e eu não estou falando nem pessoas de elevado nível vibratório, que nós, nenhum de nós é, né? Pessoas extremamente equilibradas, nós estamos caminhando como crianças, todos estamos aqui, com raras exceções do planeta, né? Mas
Eu estou falando da gente mesmo. Nós, mesmo na nossa pequenez, né? Mesmo sendo como somos, tão falhos como somos, nós podemos ser luz. Por que eu estou falando isso para vocês, tá? Nessa semana passada, nós tivemos, durante o atendimento de apometria, no final do atendimento, um amigo espiritual se manifestou e ele veio trazendo uma mensagem. E essa mensagem, ela me tocou profundamente, profundamente. Porque ele veio falar exatamente do que nós somos capazes e ignoramos. Ele veio dizer o seguinte, e eu passo isso para vocês com uma alegria muito grande, tá? Que cada um de nós, fazendo o que nós nos propomos a fazer em nome do amor, em nome do bem, em nome, em nome daquilo que para nós é sagrado, nós somos instrumentos divinos na Terra. E eles falaram o seguinte, quando nós, aqui deste plano, enxergamos vocês trabalhando em nome do amor, movidos por esse sentimento de fraternidade, quando nós identificamos e enxergamos vocês atuando, nós conseguimos enxergar Jesus em cada um de vocês. E ele falou o seguinte, eu tenho dificuldade de lidar, foi um espírito que vibra numa frequência de amorosidade muito grande, tá? E ele falou o seguinte, e eu tenho dificuldade, inclusive, de lidar com os meus próprios sentimentos quando eu vejo isso em vocês. Porque quando eu vejo Jesus, eu não consigo conter minhas lágrimas. E quantas vezes eu vejo Jesus em vocês? Quantas vezes eu vejo Jesus se manifestando em vocês, inclusive fora deste ambiente de trabalho? E aí eu trago isso para vocês também. Quantas vezes vocês manifestam Jesus através do movimento que vocês fazem? Quantas vezes vocês conseguem manifestar o seu amor através do servir, da forma que você puder servir? Eu não estou falando aqui, eu vou repetir, de seres puros e de espíritos elevados, porque nós não somos. Mas nós podemos, sim, manifestar Jesus na Terra, manifestar a força divina na Terra, sendo um instrumento mais de luz do que de sombra, sendo um instrumento mais da paz do que da guerra, alimentando pensamentos, sentimentos e emoções positivas, contendo e alimentando sentimentos produtivos e contendo e limitando sentimentos, pensamentos e emoções improdutivas. Porque quando eu emito minhas energias, essas energias se somam com a energia do planeta. Então, quando eu somo em energia positiva, eu estou auxiliando o processo de transformação positiva da humanidade, do planeta que eu habito. Desse planeta lindo e maravilhoso, que grande maioria das pessoas não conseguem perceber a beleza, porque vivem nas sombras das suas próprias dores. Que a gente consiga perceber a beleza nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da vida, pelo simples fato de acordar de manhã e conseguir respirar, pelo simples fato de acordar de manhã e conseguir levantar sozinho da cama, pelo simples fato de estar recebendo a oportunidade de mais um dia de encarnação para ir exercitando aquilo que nós já construímos em nós como sentimentos positivos. Então, quando ele veio e falou isso, ele disse mais.
Nós sabemos o quanto foi difícil para vocês chegarem até aqui. Nós sabemos, e porque nós acompanhamos vocês. Nós identificamos em vocês o empenho, exatamente nisso que eu falei agora há pouco, no construir-se. Ele falou o seguinte: eu percebo em vocês a construção daquilo que vocês idealizam. Isso foi o que mais me tocou. Porque a gente idealiza algo que está tão distante da gente, né? A gente idealiza na gente algo que a gente gostaria de ser, que a gente não é. Estou falando por mim, mas eu sei que de alguma forma vocês também idealizam ser melhores do que vocês são. É lógico. E ele falou isso, e aquilo me tocou também profundamente. Porque ele falou: eu vejo em vocês a construção daquilo que vocês idealizam em vocês. Então, é uma pontinha daquilo que nós desejamos ser, já está sendo construído em nós pelas nossas escolhas. E daí eu volto ao começo da nossa conversa de hoje, que eu entrei sem fazer abertura nenhuma, porque eu quero exatamente chegar no ponto em que eu gostaria com vocês. Essa reflexão. E daí eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. E que quando eu estava preparando o conteúdo para conversarmos hoje, eu me fiz. O que te move de verdade nessa vida? Talvez são perguntas difíceis de responder para alguns. Alguns conseguem responder. O que de verdade te move nessa vida? E você vai falar, talvez, né? A minha profissão, a minha transformação íntima, a conquista de uma tranquilidade que me dê condições de servir mais no futuro. Mas o que te move? O que de verdade te move na vida? O que te traz ânimo? O que te anima a fazer as coisas? Porque fazendo esse tipo de perguntas, mesmo que a gente não consiga responder com clareza imediatamente, a gente começa a refletir. Onde estão as minhas prioridades? Lembra que no começo eu falei sobre as prioridades nesse momento da minha vida? A pergunta é: onde estão as nossas prioridades? O que a gente prioriza de verdade? Tá, nós priorizamos nossas profissões, porque é lógico, a gente tem... Gente, e é muito importante a gente entender isso. Ninguém está aqui para viver pobreza, para viver sofrimento com falta de dinheiro, nada, né? Eu só estou colocando aqui para a gente perceber. Qual é a energia que a gente coloca na construção daquilo que a gente quer? A gente quer crescer profissionalmente para ter uma estabilidade econômica. Ótimo, maravilhoso. Continuemos assim. Só que nós, quando nascemos e quando encarnamos, reencarnamos nesse planeta, nós viemos, pela bondade divina, trazendo um projeto existencial. E junto com esses projetos profissionais que dão condições de a gente viver com dignidade nesse planeta transitório, tão curto em relação à nossa existência espiritual, não importa se nós vivamos 100, 120 anos, isso é um piscar de olhos perante a imortalidade do ser que habita em mim. Porque nós temos os nossos projetos pessoais, os nossos projetos de busca econômica. E será que todos nós temos os nossos projetos espirituais? Eu estou falando isso conscientemente, eu não estou falando agora da programação espiritual. Nós viemos com uma programação de crescimento e de transformação em todos os aspectos. Intelectual, moral, espiritual e assim por diante. Nós temos projetos profissionais. E o nosso projeto espiritual? Que é o projeto de transformação íntima e também nos capacitando a ser mais luz que sombra, e assim por diante. Será que a gente pensa nisso? Eu vou falar por mim.
Eu acordo de manhã, todas as manhãs. Eu acordo sempre, é natural para mim fazer uma oração, me conectando com a espiritualidade, agradecendo pela noite e tal. Mas logo que eu terminei, coloquei o pé no chão, o meu foco é trabalho. O meu foco é o meu projeto profissional. E se eu não me tocar, eu fico o dia inteiro naquilo, esquecendo do resto do mundo, esquecendo de todo o resto que existe. Aí, quantas vezes eu chego no final do dia e me percebo disso? Eu fiquei um dia inteiro colocando energia, legal, faz parte, é necessário. Mas eu não tirei nenhum momento para fazer minhas proteções. Eu não consegui tirar conscientemente um instante para fazer uma oração de conexão com a espiritualidade durante o dia. Eu não consegui parar um instante para fazer o equilíbrio dos chakras, mesmo eu tendo um dia horrível, às vezes. Porque a gente entra num ritmo de vida como um autômato, como um autômato. E a gente esquece daquilo que somos em essência. Eu estou falando isso não para me condenar ou condenar quem quer faça isso, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas eu estou falando isso porque a gente deve se observar. Porque a humanidade está precisando de pessoas que manifestem Jesus na Terra. A humanidade está precisando de espíritos encarnados como nós, que mesmo com todas as nossas deficiências, que mesmo com todas as nossas falhas morais e existenciais, em alguns momentos consigamos manifestar a divindade na Terra. Através da nossa busca, através da nossa percepção, através da nossa intenção de assim fazer. Tem uma passagem que eu ouvi do Divaldo, quem gosta do Divaldo, eu sou fã, sou um dos grandes fãs do Divaldo Franco, que ele disse o seguinte: toda noite a mãezinha dele chegava para ele, desencarnada já, tá? E dizia: Di, meu filho, faça uma oração, porque você não sabe se quando você acordar, ou quando um novo dia chegar, você estará ainda neste plano. Daí ele disse para a mãe dele o seguinte: mãe, o meu dia foi uma oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não consegui ainda chegar no final do dia e em uma oração dizer para mim mesmo: Sandro, teu dia foi uma oração. Eu sei que esse tipo de situação está distante da gente pelas nossas dificuldades. Mas a partir do momento em que a gente tem um projeto, seja ele qual for, pequeno, grande ou qualquer coisa, nesse aspecto, na questão da transformação íntima, na questão do esse projeto espiritual de crescimento, de ser, a gente consegue mensurar um pouquinho a nossa realidade existencial e a gente consegue trilhar caminhos para que mesmo em toda a turbulência da busca do material, em toda a turbulência do equilíbrio que a gente tem que ter nesse mundo da matéria, a gente tem uma linha e um caminho a seguir em direção de algo que vai além do material. Eu sei que todos vocês, de alguma forma, fazem esse movimento e por isso você está aqui me escutando. Por isso que você escolheu fazer a apometria. Mas eu acho que nós precisamos ser lembrados de vez em quando. Por isso que a equipe espiritual
vem de vez em quando e nos fala o que eles nos falaram. Por isso que a equipe espiritual vem de vez em quando se manifestando em nossos trabalhos e nos chama a atenção sobre alguma coisa. Porque nós precisamos ser lembrados disso. Por mais que nós já façamos um pequeno movimento nessa direção. E sabem uma coisa que a gente esquece também? Que todo esse movimento, quando a gente faz, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Porque dessa forma nós conseguimos, além de compreender as leis universais, nós conseguimos andar e caminhar no planeta em harmonia com estas leis que regem o mundo no qual nós estamos inseridos. E dessa forma nós não sofremos tanto. Desta forma os impactos dos desafios da vida não nos derrubam. Desta forma, nós conseguimos enfrentar com maior clareza e encontrar soluções para os desafios da vida. Desta forma, nós conseguimos, mesmo que vivendo alguma turbulência, estar em harmonia com essas leis, fazendo com que a gente supere com maior facilidade isso. E é exatamente a falta disso, tá, pessoal? Prestem atenção. É exatamente a falta disso que faz com que nossas dores se repitam. Que faz com que as mesmas situações, porque elas não são resolvidas, elas se manifestam hoje, a gente sofre uma determinada situação agora, a gente passa por ela, mas a gente não aprende com ela. Dali a pouco a vida traz algo similar, porque a gente precisa viver isso, e passar por aquela situação até que o aprendizado seja vivenciado por nós. Para que daí outro desafio venha, nos transformando cada vez em uma pessoa mais forte, mais resistente, mais capaz de enfrentar todo e qualquer desafio que se apresentar. E sabem uma coisa? Todos nós, toda a humanidade, por receber o benefício da reencarnação, de viver nesse planeta, nós somos chamados a sermos instrumentos para que, de alguma forma, através de nós, coisas bacanas aconteçam. Todos nós somos chamados a vivermos uma experiência encarnatória que possa nos transformar em espíritos melhores do que quando aqui chegamos. Isso não significa que nós devamos viver uma vida de sofrimento, de dor. Não. Isso não significa que pelo fato de nós trazermos conosco registros encarnatórios que nos, de alguma forma, nos qualificam a sofrermos as dificuldades da vida, situações que geraram pesos kármicos a serem resgatados através da encarnação, não significa que nós tenhamos que viver essas experiências com tamanho sofrimento, sendo incapazes de superá-los com maior facilidade do que hoje a gente faz. Eu digo isso porque muita gente me procura. Muita gente me procura pedindo ajuda. E pedindo ajuda por situações que são, no ponto de vista de quem está fora observando, relativamente simples de serem resolvidos. Modificando determinadas características, modificando determinadas tendências, encontrando novas rotas de vida a partir de um determinado momento, para que novas situações surjam, novos aprendizados sejam construídos. E nós somos assim.
Então, o objetivo da nossa conversa de hoje é essa reflexão. Quem somos nós? O que nos move na vida? O que nos motiva a viver? O que de verdade te motiva a viver? Qual é o que te traz alegria na vida? E, consequentemente, identificar também os sentimentos antagônicos a isso. O que te limita na vida? O que te impede de ser feliz nesta vida? O que te impede de viver uma vida harmônica? A gente precisa identificar isso e fazer a nossa parte, utilizando os mecanismos que nós já temos em nós. E se a gente não conseguir sozinho, pedir ajuda. Por isso que as pessoas pedem ajuda para a gente. Por isso que as pessoas vão nas casas espíritas, como na casa onde eu trabalho, para pedir auxílio através dos atendimentos espirituais, utilizando a apometria, por exemplo. Por isso que as pessoas vão buscar vocês, que são terapeutas, para trabalharem com a apometria. Então, queridos, queridas, é assim que a gente vai construindo em nós aquilo que a equipe espiritual nos falou, a manifestação de Jesus nesse planeta, a manifestação da espiritualidade através das nossas ações, dos nossos movimentos, mas através também dos nossos pensamentos, através das nossas emoções em harmonia, através do autoconhecimento que vai nos ajudando a lapidar o diamante bruto que somos de uma forma muito mais rápida e acelerada, porque nós podemos viver 100 anos para aprender determinadas coisas, ou nós podemos viver 5 minutos, 10 minutos. Tudo depende da minha atenção e do quanto eu estou fazendo o meu movimento para me transformar. Tudo depende da forma como a gente se movimenta, tudo depende da forma e da energia que a gente coloca em vários desses aspectos da nossa vida, da nossa existência. É bastante coisa para a gente pensar, né? É bastante coisa para a gente pensar. Mas o objetivo é esse, a gente pensar. E todos vocês são trabalhadores que estão qualificados a ser isso que a equipe espiritual nos falou lá, a ser a manifestação de Jesus na Terra, de ser a manifestação da divindade nesse planeta, de tanta dor e sofrimento, mas também de tanta beleza, de tanta alegria, de tanto amor. Tá? Então, que a gente se conecte com o amor, com a alegria, que a gente se conecte com essa força divina que habita em nós, que é o nosso espírito, e a gente possa, dessa forma, manifestar Jesus através do nosso desejo de servir e através do nosso empenho de nos transformarmos, nos qualificando cada vez mais em sermos servidores da luz, da paz e do amor. Ok? Vamos lá, tem mãozinhas erguidas aqui, deixa eu ver quem são. Irene levantou a mão, pode falar, querida. Então, professor, que nem o senhor está falando, eu não sou uma terapeuta. Eu trabalho aqui no meu sítio. Eu tenho meu espaço onde eu tenho os meus animais, meus bichinhos, mas trabalho em casa de umbanda, que a turma sabe que eu trabalho com apometria. Então, eu não ganho por isso, sabe? Eu faço o trabalho que eu faço. Eu faço com todo amor e carinho, mas eu não cobro um centavo de nada, nem de um reiki, porque eu acho que tudo que eu aprendi, tudo, Deus já me deu esse pedaço de chão aqui, para mim poder sobreviver daqui eu tiro o meu sustento, meu alimento, e eu gosto de ajudar as pessoas sim, e a turma me procura, eu ajudo com o maior amor e carinho, mas é que nem você fala, né?
algo sempre a gente deixa a desejar, né, porque é tanta coisa para fazer e no fundo você esquece de você próprio. Muito bem. Não, a questão de ser terapeuta, de cobrar ou não, isso é irrelevante, tá? Por que que é irrelevante? A partir do momento que uma pessoa é terapeuta e que ela tem isso como profissão, você Sim, pode... Não, não, tudo bem, não tô falando isso por você, tá? Eu tô falando isso para todos, tá, Irene? não, mas é justo todo mundo cobrar, né, porque, eu sei, Sim, mas sim, só vou concluir meu raciocínio, tá? É só para que as pessoas não fiquem com às vezes se sentindo mal por isso. Porque a partir sim, do... Ok? ok, Porque a partir do momento em que a gente se qualificou para fazer alguma coisa, e a gente tem uma profissão, como, por exemplo, um terapeuta. uhum. Liga teu som, Irene, por favor, que está dando interferência, querida. Isso. A partir do momento que a gente se qualificou, que a gente buscou esse conhecimento, vocês pagaram para mim, vocês colocaram o tempo de vocês, o empenho de vocês, não é algo que veio do alto, dizendo, toma aqui, isso aqui é de presente, agora tu dá de graça o que tu recebeu de graça. Não, vocês não receberam de graça isso. Só que, aí é que entra a diferença. É a forma com a qual nós manifestamos esse trabalho. Se você está envolvido pelo sentimento de amor em auxiliar, e esse sentimento de amor está acima da busca econômica, você está no caminho certo. Agora, se você está fazendo esse trabalho com o intuito primeiro, além, com o intuito primeiro do econômico, enxergando o teu paciente não como um indivíduo, não como um espírito que está ali para você ser útil, e sim como um cifrão, aí você não está no lugar certo. Aí você tá, e você vai ter que arcar com a responsabilidade disso. Você não vai ter sucesso econômico, você não vai ter uma vida harmônica e você vai ter que arcar com o resultado energético, com o peso kármico que isso te traz. Por isso que muitos terapeutas se desequilibram, porque eles colocam o dinheiro antes do servir. Colocam o indivíduo como um cifrão, antes de enxergar um espírito irmão que está ali buscando, e muitas vezes que foi trazido por amigos espirituais para que você pudesse ser útil através da tua capacitação de servir. Tá? Então, não tem nada a ver com cobrar. Quem é terapeuta tem o direito de cobrar, pode cobrar, mas que não seja esse o que te mova a fazer. Aí entra a pergunta que eu fiz antes: o que te move nessa vida? O que te move é o dinheiro? O que te move? Na tua profissão, o que te move é o dinheiro em primeiro lugar? Se for o dinheiro em primeiro lugar, eu lamento, você vai se lascar. Só desliga teu som, por favor, Irene. Porque cada vez que você fala, dá interferência. Depois a gente abre para te falar, tá? Então, o que nos move de verdade? Em qualquer profissão, mas quando a gente fala de profissões que lidam com a saúde das pessoas, com a fragilidade das pessoas que sofrem, o peso é muito maior. Tá? E a apometria, quando ela é utilizada por terapeutas que têm como esse objetivo nobre de servir, a pessoa vai ganhar muito dinheiro. Mas o dinheiro não é o que está movendo ela a fazer aquilo, entende? Daí você pode perguntar, tá, mas eu não tenho esse amor no meu coração. Não importa se você não tem, você vai construindo isso. Então, toda vez que você perceber que o teu objetivo está mais no econômico do que no desejo de verdade de servir, você
para um pouquinho, respira, faça tuas orações, utilize tua fé, não importa aqui qual seja a tua fé, tá? Sintonize-se com os teus amigos espirituais e dessa forma volte, retorne ao caminho que deve te mover, tá? Então essa pergunta, o que te move na vida, serve também para a nossa profissão. Porque, seja ela qual for, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui por muitos anos corretor. Fui por muitos anos corretor de imóveis, tá? Tive empresa, inclusive, assim por diante. Mas, a partir do momento em que o meu objetivo não era o econômico, era ser útil, encontrar um lar para as pessoas, eu comecei a ter sucesso. Mas enquanto o objetivo era econômico, eu penava. Então, que isso sirva também para cada um de vocês. E não tenha medo, se você é terapeuta, de cobrar pelo teu trabalho, tá? Só veja o que está movendo o teu coração. Ok? E Irene, obrigado pela tua... Obrigado pelo que você falou ali. É bem bacana isso. Você está conseguindo se doar. Isso é muito bacana. Tá? Parabéns. Gratidão, Sandra. Tá bom. Ok, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso que a gente conversou hoje? Alguma pergunta, alguma dúvida? Qualquer coisa. Não? Oi, Zélia. Tudo bem, querida? Liga teu som, Zélia. Liga teu som, Zélia. Tá sem som. Agora sim. Viu? Tudo bem, meus amores? Assim, ó, agora eu quero trabalhar mais para me doar para a luz. Quero me dedicar à espiritualidade, aprender mais, evoluir a cada dia. Todos os dias eu peço a Deus a espiritualidade para me dar mais conhecimento, mais inteligência, para mim poder trabalhar para a luz, sabe? Trabalhar com Jesus, para Jesus, trabalhar para meus irmãozinhos que necessitam. Que nem assim, eu tenho um relato essa semana que eu tenho que passar para vocês, que eu fiquei muito feliz. Um jovem me procurou, ele sofreu um grave acidente. Fala mais perto do microfone, hein, Zélia? Não, eu sou sempre de longe do telefone. Assim, ó, eu recebi uma notícia que eu fiquei muito feliz essa semana. Um jovem me procurou. Ele sofreu um acidente de moto há uns 5 anos atrás. Ele esfacelou a perna esquerda. Os médicos queriam amputar a perna dele, né? Mas ele tinha uma enfermeira que ela disse: não, doutor, vamos tentar ver se a gente não tem a necessidade de amputar a perna, né? E aí não amputaram, mas ele ficou assim, sentia assim muita dor. Terrível dor, tomava remédios fortíssimo e aquela dor nunca passava, assim, sempre a perna muito inchada, tinha dificuldade de caminhar. E aí mas foi aguentando. Ele disse assim: olha, eu já nem reclamo mais, porque não adianta reclamar. Então eu aguentava aquela dor forte, só que começou a dar muita ansiedade da própria dor. Ele começou a comer muito. Ele é um rapaz bem alto, forte, né? E é onde que ele sentia mais dores ainda. Aí ia com o tornozelo assim enorme, ele não conseguia pôr nenhum calçado. Aí ele me procurou sabendo da apometria, e aí tá, eu anotei todos os dados, né, endereço, tudo direitinho, né? E comecei a aplicar. E essa semana a mãe dele me liga emocionada, né, me contando do resultado da apometria, do tratamento. O pé dele desinchou, ele não sente mais dor,
não está tomando mais remédio para dores. Ele está assim, muito feliz. Bom, eu chorei quando eu fiquei sabendo, sabe? Porque eu conheci, eu vi assim, quando ele caminhava, era muito triste, sabe? O jeito que ficou, porque eles queriam amputar porque não tinha mais o que fazer. Então ficou um pé todo deformado, tornozelo. E hoje vendo quase perfeito que nem o outro pé. Eu não sei como é que a espiritualidade conseguiu encaixar, sabe, o pé dele ali. E ele está muito feliz, ele está muito bem, porque ele estava entrando em depressão, coitado, né? De tanta dor que ele sentia. E aonde ele acabava atacando para o alimento, ele estava comendo, ele já era alto, forte, e aí ele estava engordando muito e o pé cada vez sentindo mais dores, né? Ele sentindo. E hoje ele está super bem, isso me deixa muito feliz. Eu queria passar para vocês a importância Foi desse uma maravilhoso. bênção, né? É, a espiritualidade, assim, gente, assim, ó, é incrível, sabe? É um tratamento fantástico. Às vezes eu penso e eu fico triste, mas com certeza ela tinha que passar por isso. E tudo, como eu digo, tem a sua hora certa da gente aprender, né? Digo, se a minha maninha tivesse aqui, eu digo, acho que tinha certeza que ela seria curada também. Porque Isso que a Zélia está colocando é muito legal a gente ouvir para fortalecer a fé da gente naquilo que a gente aprendeu, tá? Isso, gente, é o poder da apometria feita com carinho. é verdade. É Mesmo incrível. com todas, mesmo com todas as nossas limitações, a gente consegue fazer isso. E daí é exatamente isso que a equipe espiritual nos falou. A gente vê Jesus se manifestando em vocês, quando vocês servem e trabalham com amor, com fraternidade, com carinho. Então é isso, é Jesus se manifestando através do nosso desejo de servir, né? Isso é muito legal. Obrigado, Zélia, por dividir. Aretusa, pode falar. Dois pontos que o pessoal mencionou e que eu lembrei. Um é essa questão, Irene, também eu tenho essa dificuldade de cobrar. Porque por mais que eu pense, que a gente pense, essa questão que o professor falou do dinheiro, do retorno, do curso, mas eu sinto assim, existe a minha energia anímica, existe a energia ali do médium, eu coloco a minha evidência, tudo, e aí eu não consigo, eu tenho esse bloqueio. Inclusive, quando eu estava fazendo constelação, eu sempre fazia sem cobrar. A única vez que eu cobrei foi a última que eu fiz, que eu não consegui mais fazer. Não consegui de jeito nenhum. E sobre a apometria, eu tenho um exemplo da minha própria vida, né? Que hoje eu sinto, hoje já voltei a trabalhar, né, na escola, na polícia, fui reformada. Mas assim, a minha dor, a intensidade da dor que eu tinha, que eu dormia, acordava e sonhava com dor antes do tratamento, é como se eu posso botar uma redução aí de 95%, né? Eu sinto, mas não é a mesma intensidade. Eu já consigo usar um pouco de salto, né? Um pouquinho, né? Eu consigo ficar mais tempo sentada, mais tempo em pé, e a forma que eu estava, o médico disse que assim, eu estava caminhando para a cadeira de rodas. E o tratamento que fiz, né, com a apometria, tanto naquele que a gente trocou no estágio, quanto com o professor, foi assim um divisor de águas para minha vida, né. Então, assim, eu já estou aplicando apometria também, mas algumas pessoas que eu vejo, assim, uma certa necessidade e para minha alegria, né, eu tive retornos também, Zélia, a gente tem retorno, e quando desse retorno a gente vê, assim, que como a espiritualidade e a equipe, né, que trabalha, é muito forte e intensa, né, porque, assim, eu sei que tem as limitações do estudo, né, dali do conhecimento que a gente está aprendendo, mas, assim, a forma como eles atuam é incrível, é impressionante e acaba nos mudando também, porque a gente vê assim, poxa, para que eu vou sofrer tanto, me angustiar tanto com tal situação, se tudo é passageiro, né? Se tudo é transitório. Então,
Eu sinto, quando eu disse que eu senti muita falta, porque a cada aula é uma lição de vida que a gente tem, professor, e é um acalento em relação a essa vida, né? E assim, eu só tenho que agradecer pela sua vida, por o senhor colocar em prática esse, esse curso, né? Porque realmente tocou várias outras vidas, né? Eu acho que as meninas sentem, os meninos aqui sentem a mesma coisa, né? E é espetacular. Ok, querida. Aretusa, primeiro eu fico muito feliz em saber, tá? Que você está se sentindo melhor. Pode ter certeza disso, porque a gente já conversou, eu sei o quanto você estava sofrendo, né? E isso é muito legal para você sentir na tua pele o poder da apometria, aplicada com amor e com carinho, e com essa responsabilidade que a gente aprendeu no curso. Porque ela realmente transforma. E você sentir na tua pele é muito legal, porque você constrói uma fé inabalável. Porque não é que alguém está falando, como a Zélia está falando, que a pessoa falou. Não, você sentiu na tua vida. Então, por isso que a pessoa, todos devem passar pelos tratamentos de apometria. Todos, para que vocês possam sentir isso. Tem pessoas que sentem em maior ou menor grau, mas todos sentem os benefícios do tratamento, tá? Em relação a cobrar ou não, Aritusa, segue teu coração, tá? Não, tu não tem obrigação de cobrar e nem de cobrar. Eu só estou falando que aqui quem é terapeuta, não é o teu caso, querido. Mas terapeuta é a profissão dela. A terapeuta ela tem o direito de cobrar, porque esse é uma técnica que ela utiliza o quê? A sua própria energia anímica, como você falou. Eu estou doando energia para que aquilo aconteça e o meu sentimento de amor em fazer isso com carinho está me conectando com amigos espirituais que vão fazer através da minha... Olha que coisa grandiosa! Através da minha profissão, eu vou auxiliar e minimizar a dor da outra pessoa. É maravilhoso! Maravilhoso! Tá? Mas não se sinta É, mal por não. não cobrar. Você não tem que se sentir mal. E que a pessoa que cobre, que é profissional, que é terapeuta, não se sinta mal também por cobrar. Tá? Isso. É igual um Mas, médico, né? mas lembre que o que está te movendo? Faça essa pergunta, tá? O que te move? Isso é bem importante. É igual um médico, né? Um médico que, mesmo ali recebendo, ele faz com amor e com empenho para ver o paciente melhorar, e você vê a movimentação ali, tem aqueles que cobram o mesmo valor e não promove a cura, né? Sim. Gente, e esse exemplo, Arituza, que trouxe é maravilhoso. Eu agora estou convivendo com médicos muito por causa da minha família, né? E eu vejo a diferença entre os profissionais. Tem profissional que está colocando o coração ali. E eu vejo que o meu pai, quando vê ele sorri. Ele sorri. E às vezes, quando tem que ir num outro médico, que é uma pessoa que ele está ali, a gente vê que não é por amor, ele está ali pela grana, pelo money. Isso é visível na forma como a pessoa atua. Né? E outra coisa, o resultado do trabalho desses médicos que trabalham com amor, isso eu estou vendo na prática, gente, é muito maior. Porque eles trabalham com amor e eles chegam no coração das pessoas. Eles ouvem as pessoas doentes. Eles tiram tempo para ouvir até as histórias repetidas do meu pai. E eu, às vezes, tenho vontade, como filho, de abraçar esses médicos e dizer, cara, vocês não fazem ideia do quanto vocês estão sendo importantes para a nossa família, por serem como vocês são. Isso vale para o terapeuta, pode ter certeza. É o que essa mãe sentiu quando ela ligou para a Zélia emocionada, agradecendo o que a Zélia fez. É a mesma coisa. É o amor, gente. O amor, ele tem um poder tamanho. Não, vamos lá. Eliane, fala, querida.
ouvindo os colegas aí falar, e eu quero dizer que eu sou terapeuta, eu tenho consultório aqui, eu cobro os atendimentos, né, porque é o meu trabalho, mas é isso que o Sandro falou, o que eu coloco em primeiro lugar? E eu sempre busquei colocar em primeiro lugar e busco a cada dia o amor para tratar o outro. E foi em busca desse amor, em busca de querer tratar o outro, que eu sendo terapeuta e professora também uma época, eu vi uma colega muito doente, assim como as feridas no corpo. Eu ainda não conhecia a apometria, porque eu estou ainda fazendo o curso de apometria, e eu pedi muito a Deus que eu pudesse ajudá-la dentro do meu conhecimento. E falei para ela, falei: "Olha, o que eu posso fazer é te ouvir". E eu sabia das condições dela e eu não cobrei, porque, eh tocou em mim. Falei: "Não, de você eu não vou cobrar nada", porque eu senti, eu queria cuidar dela, né, colocar o amor. E através dela, do que ela passou, do sofrimento que eu vi, foi em cursos eu buscando que eu descobri a apometria. Então eu recebi muito mais. Então, eh, a gente cobra porque a gente precisa, a gente vive do nosso suor, né, nós vivemos do nosso suor com dignidade e com amor. Perfeito, Eliana, muito bom, isso aí, tranquilo. Tudo ok? Terezinha, como é que tu tá? Como é que tá a aplicação da apometria, querida? Então, professor, eu estou bem feliz de estar aqui, não perco essas aulas. Toda vez que eu não consigo assistir aqui, eu estou assistindo gravada, porque são maravilhosas, me enche o coração de alegria, de felicidade e de gratidão, acima de tudo. Mas, assim, eu não sei fazer muita propaganda, eu também sou terapeuta, mas eu sou, assim, meio devagar na divulgação do meu trabalho, sabe? Sim. Tímida, assim, nas redes sociais, na mídia, eu não sou muito assim, sabe? Então, eu estou com dificuldade de encontrar pessoas, assim, oferecer o meu trabalho, divulgar o meu trabalho, falar do meu trabalho. Eu sempre tive essa dificuldade. Mas as pessoas que chegam até mim, eu atendo com bastante amor, carinho, e o resultado é surpreendente. Eu peguei uns casos de alcoolismo já, e está tendo resultado fantástico com apometrias que eu consegui atender, já 80% já houve, mas sim, uma diminuição. E eu estou bem agradecida, só falta, acho que, divulgar mais. O dia que eu não consigo atender, que não vem ninguém, eu fico triste, porque eu digo, poxa, mas eu estou aqui, eu estou a serviço da vida, cadê? Cadê o povo? Querida, então tá, vai encontrando formas, de repente, fale com alguma colega que trabalhe já com isso, para que elas possam também, coloca no grupo lá se alguém pode ajudar, né? Para encontrar formas de divulgação. Hoje as redes sociais são mecanismos fantásticos, tem tanta porcaria nas redes sociais, é tão bom quando a gente vê algo que pode auxiliar as pessoas, né? Então, tem como fazer, sim. A Terezinha é de que cidade? Eu fico um pouco em Curitiba, um pouco no interior do Paraná e um pouco em Guaratuba. É mais online, né, meu trabalho, né? Uhum. É para a gente se conhecer alguém, já ir passando o seu nome sobre a Sim. apometria. E a apometria não precisa ser necessariamente presencial, tá, gente? É. Lembra disso, né? Meus amores, obrigado por me ouvirem mais esse dia. Eu espero que tenha sido produtivo o que a gente falou, que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. E na próxima segunda-feira nos encontramos aqui novamente, tá? Eu quero dar continuidade, pelo menos fazer mais uma aula um pouco mais longa do que essa, terminando o assunto dos processos obsessivos, que eu quero complementar o que vocês têm no curso, tá?
Então, um grande beijo. Na próxima segunda-feira a gente se fala. Eu vou concluir a aula dos processos obsessivos, agora ampliando um pouquinho sobre o que nós temos dentro do curso. Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Se precisar, me chamem e um grande abraço. Tá?